importante aqui reprogramarmos a nossa mente inconsciente. Desde os primórdios, desde quando nós somos crianças, nós escutamos dizer: na Bíblia está escrito, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando nós, como crianças, observamos a imagem de um animal, o camelo, o tamanho dele e o tamanho da linha da agulha de costura, automaticamente nós imaginamos que é impossível ser rico e entrar nos céus, porque a agulha é extremamente pequena, do tamanho de um dedo. Mas o que nós não sabemos é que essa parábola, essa frase, esse dito popular surgiu na época das muralhas, em que os portões que protegiam as cidades eram protegidas. Eles se reuniam em pequenos vilarejos e ali construíam muralhas muito altas, que eram muros altos, para a própria segurança, para se proteger do saque, dos saqueadores, dos ladrões, de outras tribos, né, que poderiam vir ali e levar todo o ouro, tudo que eles tinham de precioso. E por isso eles caminhavam, mas ao chegar no entardecer, quando chegava a noite, eles procuravam essas cidades para se abrigar. E ali, com esses muros altos, eles tinham maior visibilidade e uma maior proteção, porque até passar por essa muralha tinha todo um transtorno para o inimigo. E justamente uma parte onde eles passavam era onde ficava esse portão. Mas o portão, ele era alinhado com a altura das muralhas da cidade. Automaticamente, o muro era muito alto. Esses portões se fechavam às 6 horas da tarde, que é quando o sol se põe. A partir deste momento, porque os portões eram muito pesados, tinha toda uma engenharia ali, todo um desprendimento de força e de pessoas para fechar estes portões e abrir estes portões. Automaticamente, era necessário mais de uma pessoa, mais de uma força para executar essa tarefa. Quem chegasse às cidades com o intuito de adentrar os portões, não era mais possível ali fazer por aqueles portões de tamanho normal. E nestes portões haviam como se fossem portinholas, chamados, né? Eram umas portas menores acopladas ali nestes portões. Era como se fosse uma estrutura menor, para que ali apenas uma pessoa conseguisse abrir, facilitando assim esse trajeto. Dessa forma, uma pessoa passaria normalmente, facilmente, por essa portinhola, chamada de fundo de agulha. Desta parte do portão é que surge a frase dita que todos nós conhecemos e trocamos esta portinhola pela agulha de costura. E então o nosso cérebro entendeu que é muito pequena a agulha para um camelo passar, mas a portinhola da muralha, o fundo da agulha, que é uma portinhola da muralha dos portões da muralha, ela não é tão difícil assim para um camelo passar. Só que da onde surgiu a ideia de que que não seria fácil para o camelo passar? Porque os comerciantes daquela época, eles viajavam com os camelos cheios de mercadoria. E então, para atravessar, para fazer o camelo passar por essa portinhola, por esse fundo de agulha, teria que primeiro descarregar todos os seus pertences de cima do camelo. O camelo teria que passar ele sozinho, sem nenhum pertence. Então, primeiro você teria que descarregar o seu camelo
atravessar primeiro suas mercadorias de uma certa forma, mas não de forma alguma junto com o camelo. E em seguida, fazer o camelo atravessar de joelhos. Essa é a parte importante. Aqui, fazendo uma ligação aqui à parábola, né, ou a essa frase dita, não há como entrar no reino dos céus se não for através do seu joelho. Você precisa se humilhar de certa forma, você precisa orar, você precisa agir em sinal de reverência. Porque o espiritual, o mundo espiritual existe, mas você precisa praticá-lo. E aqui está essa referência. O camelo consegue sim se locomover, se deslocar de joelhos. Não é algo impossível, é algo difícil, mas é algo possível. Então, a partir do momento em que você retira toda a mercadoria de cima do camelo e você submete o camelo de forma que ele se ajoelhe, ele consegue atravessar assim o fundo da agulha. E aí está a aplicação desse ensinamento que por anos nós mesmos, sem conhecer a parte da história, nós imaginamos como seria passar um camelo por uma agulha de costura. E isso sim, humanamente é algo impossível até mesmo de se cogitar, né? Agora, quando você consegue fazer esse paralelo de que o fundo da agulha era uma porta menor que era anexada nos portões e era assim possível, mais difícil, a sua mente já entende, não, sim, peraí. Para eu ser rico e entrar no reino dos céus, eu preciso primeiro entender que o meu dinheiro não vai me acompanhar. Primeira coisa que eu tenho que entender é que diante de Deus, Ele não me vê, ou diante do mundo espiritual, eu não entro no mundo espiritual carregado da minha casa, da minha mansão, da minha Ferrari, dos meus bens. No mundo espiritual, eu sou apenas eu, ou tudo o que o eu sou, mas sem qualquer coisa material. Você não consegue ser visto no espiritual com aquilo que você ostenta. Primeiro passo. O segundo, de joelhos aqui, você entende que há sim um rito, há sim uma expressão de uma linguagem que você utiliza, uma comunicação diferente no mundo espiritual. Você tem que ter um sinal de reverência, seja ele ajoelhar-se, seja ele prostrar-se, seja ele qual for o seu modo de se achegar na presença de Deus ou do teu mundo espiritual, você tem aqui sim um ritual a ser praticado, porque o camelo não passa de pé pela portinhola, ele não consegue passar, ele precisa se ajoelhar. Da mesma forma que quando você quer entrar na presença, no Santo dos Santos, você precisa ter aqui sim eu oro todos os momentos. Eu tô lavando vasilha e eu tô orando. Eu tô tomando banho e eu estou orando. Tudo bem. Que seja o seu rito. E que seja todas as vezes da mesma forma. É quando você se deita? Ou é quando você se levanta? Ou é quando você toma uma água? Ou é quando você se ajoelha? Ou é quando você está sozinho e coloca uma música, seja qual for a sua forma, você tem um método descrito para entrar no seu momento especial e espiritual. Então aqui nós não conseguimos dizer que nós podemos até desmistificar a ideia de que um rico não entra nos céus, mas nós não conseguimos desmistificar a ideia de que se você tem posses, de que se você tem dinheiro, você consegue de certa forma comprar ou se achegar ao espiritual por meio de todos esses recursos que você tem. Aqui exige uma forma diferenciada e sua, uma forma sua, uma estratégia sua e uma estratégia humana.
para você usar o espiritual, e o espiritual é necessário. E eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas para a gente poder compartilhar a prosperidade, compartilhar amor, porque a prosperidade também é espiritual. Você precisa transformar a sua mente financeira para você ser uma pessoa próspera. Até mais!